A paz do Senhor, meus irmãos. Gostaria de deixar uma palavra ao coração dos irmãos nessa noite, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 22, e o verso 1 a seguir, que nos diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Meus amados irmãos, eu queria trazer uma palavra ao coração dos irmãos nessa noite, a você que está me assistindo, que é simpatizante da nossa fé, que também tem a fé nesse Deus que nós servimos, uma palavra muito conhecida da Bíblia Sagrada, mas que muitas das vezes nos parece contraditória. Os irmãos que conhecem Bíblia, você que está me assistindo, que conhece Bíblia, conhece a passagem da chamada de Abraão, a forma que Deus separou ele no meio da sua família, pedindo para que ele fosse a uma terra que ele nem conhecia ou tinha visto. Mas dando ouvidos à voz do Senhor, Abraão ele sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra desconhecida, crendo na palavra que o Senhor havia dito a ele. E Deus no caminho foi abençoando ele de muitas formas, de maneira que ele e seu sobrinho Ló, que fora junto, tiveram que, a certo tempo da caminhada, se separar pela quantidade de bênçãos que o Senhor tinha derramado sobre a vida dele. E a maior bênção que ele esperava da parte de Deus era um filho. E durante a caminhada Deus lhe falara por várias vezes, por revelação, ouvindo mesmo a voz de Deus, Deus lhe dizendo que ele geraria um filho. E o tempo foi passando, meus amados irmãos, e todos sabemos que Abraão já era um homem em idade avançada quando Deus o chamou do meio da sua casa, do meio da sua terra. E isso trouxe uma aflição ao coração de Abraão, ao ponto de que mesmo Deus lhe dizendo pessoalmente que das entranhas dele sairia o filho, sairia uma geração, mesmo assim, Abraão, como eu e você, costumamos fazer, quis dar uma mão para Deus, quis ajudar a Deus. Quando ele desce ao Egito, ele pega ali uma serva e a lei permitia que ele pudesse ter outra esposa, já que a esposa não podia gerar. Então ele pega aquela serva e ele tenta ajudar a Deus. E ele tem um filho com ela. E todos nós sabemos a história, eu não me quero ater a essa passagem, mas eu quero mais frisar como Deus é fiel naquilo que promete, porque a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus de vez em quando se manifestava a ele para trazer tranquilidade ao coração dele, dizendo que uma geração sairia das suas entranhas. E nós vemos isso, meus amados irmãos, mesmo que pareça tardio aos nossos olhos, porque Abraão já era em idade avançada juntamente com sua esposa, mas Deus é fiel naquilo que promete. O que acontece é que Abraão agora, ele tem um filho, ele tem um herdeiro, porque a maior preocupação de Abraão era quem iria dar continuidade ao nome e aos bens da família, as coisas que ele conquistou durante a caminhada com trabalho e esforço. E isso, o nascimento do seu filho, trouxe-lhe uma tranquilidade gigantesca para o seu coração, principalmente porque ele já era um homem em idade avançada e sua esposa, então aquilo foi uma alegria tremenda para a vida dos dois. Porém, o capítulo 22 de Gênesis que nós lemos vai dizer que de repente Deus se manifesta a ele e pede para que ele sacrifique aquilo que ele mais amava, aquilo que ele mais desejava, ou seja, o filho da promessa. E nós podemos pensar o seguinte: que Deus é esse
que nos promete, que nos dá a bênção e depois pede de volta. E a Bíblia vai dizer que Deus provou a Abraão. Provar é uma coisa, tentar é outra, porque a Bíblia diz que Deus não tenta a ninguém, mas nós, quando somos engodados pelos nossos olhos, nós mesmos acabamos caindo na tentação e somos tentados pelos nossos olhos. Mas Deus provou. Provação é diferente de tentação. Deus provou o que havia no coração de Abraão. E Abraão pega o seu filho, o filho da promessa, e a Bíblia vai dizer que ele caminha por 3 dias. 3 dias até o lugar que Deus havia determinado para ele sacrificar o seu filho. Eu acredito que Deus fizera isto de propósito, dando a ele um tempo para que ele pudesse pensar na caminhada se iria fazer ou não. Porque, meus queridos, Deus sempre nos dará tempo para pensar na decisão em que nós devemos tomar. A gente não decide algo importante do dia para a noite, a gente precisa meditar, a gente precisa calcular os danos ou os ganhos daquilo que a gente está pensando. Mas no caso ali era o próprio filho de Abraão. E a Bíblia vai dizer que eles caminham 3 dias até o monte que Deus havia designado. Abraão leva a lenha para o sacrifício e Deus lhe dá tempo para pensar se queria desistir ou não. E eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo nessa noite: Deus sempre vai dar tempo para mim e para você, no meio da provação, de nós pensarmos se nós realmente queremos ou fazemos a obedecer aquilo que Deus quer na nossa vida. Porque nós vamos ver ele durante 3 dias caminhando com o seu filho. Imagina os pensamentos que vinham na cabeça de um pai. Porque em contrapartida de uma das maiores provações que nós vemos na Bíblia Sagrada, que é a história de Jó, que perdeu 10 filhos, em contrapartida, Jó perdera os filhos por um acidente, por uma ação, por uma permissão de Deus. O inimigo mata-lhe os 10 filhos, mas Jó não tinha sua mão naquilo ali. Agora, em contrapartida, Deus pede que o próprio Abraão sacrifique o seu filho. E nós sabemos, meus amados irmãos e irmãs que me ouvem, que Deus ele não aceita sacrifício humano. Mas Deus, na verdade, estava provando o coração de Abraão. Porque vai chegar momentos na minha e na tua vida que Deus vai provar o nosso coração sobre aquilo que a gente mais ama. Deus vai provar a nossa obediência sobre as coisas que nós mais amamos na nossa vida. E durante 3 dias ele caminha, vai até o monte que Deus indicou a ele. Ele deixa os moços lá embaixo e ele diz uma palavra muito importante lá embaixo. Ele diz: olha, eu e o moço nós vamos subir, nós vamos sacrificar ao Senhor e depois nós voltaremos. E alguns eruditos dizem que Abraão falou isso porque ele cria que Deus, ainda das cinzas, tinha poder para ressuscitar o seu filho. E a Bíblia diz que ele sobe, o próprio filho leva a lenha para o sacrifício, ele chega lá, prepara o altar, coloca o seu filho ali, e o próprio filho vai dizer: pai, aqui está a lenha, está o fogo, está tudo preparado, mas aonde está o sacrifício? E Abraão olha para ele e diz: Deus proverá o sacrifício. Meu amado irmão, minha amada irmã, veja a fé deste homem, a ponto de sacrificar o seu próprio filho, mas ele ainda cria no seu coração que Deus era poderoso para providenciar o sacrifício. E a Bíblia vai dizer que ele coloca o menino, prepara tudo ali, ele pega o cutelo e quando ele levanta o cutelo para sacrificar o seu filho, o anjo de Deus brada desde o céu e diz: Abraão, não faças tal almoço, porque agora eu sei que tu és fiel e não me negaste o teu único filho, o filho da promessa. Que provação, meu irmão e minha irmã. Eu quero perguntar para você nessa noite: o que Deus tem pedido para você?
Quem sabe você tem perdido um filho, quem sabe você tem perdido uma empresa, quem sabe Deus tem pedido para você fazer algo por alguém que você não tinha capacidade, não tinha condições, mas se sacrificou dando ouvido à voz de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, que Deus vai honrar a tua decisão, que Deus vai cuidar de você, que Deus viu tudo o que você fez, ainda que os olhos humanos não viram, os olhos de Deus viram, e aquilo que Deus vê e é tomado por fé, existe recompensa da parte de Deus. Porque Deus nesse momento fica tão feliz com a atitude de Abraão, vendo que ele não negou aquilo que mais amava, o seu único filho. E Deus alegre no céu, porque quando nós passamos por uma provação, quando nós mostramos para Deus que nós amamos mais a Ele do que as coisas, mais a Ele do que as pessoas que nos cercam, Deus se alegra no céu e tem recompensa para mim e para você. Porque Deus vai dizer a ele: agora eu sei que tu és fiel, agora eu sei que não me negaste teu único filho, pois essa não será somente uma descendência, mas a tua descendência será tanta como as estrelas do céu, e muitos como a areia da praia do mar, e tu serás grande, e aqueles que te abençoarem serão abençoados, mas os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida que me ouve nessa noite, você que sacrificou, quem sabe, a sua vida, a sua saúde, os seus bens, aquilo que você mais amava em prol da obediência à palavra de Deus, eu quero dizer uma coisa para você: haverá mudança na tua casa, haverá mudança na tua família, haverá mudança na vida dos teus filhos, porque Deus viu todo o sacrifício que você fez para poder ser fiel a Ele e servir a Ele com gratidão e integridade. Que Deus possa abençoar você nessa noite. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, o seu ministério, os seus bens, e que em tudo na tua casa vá bem, porque Deus é contigo. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor, meus irmãos.